Tá procurando a máquina ideal para programar? Vem comigo porque hoje vou te dar algumas dicas do que você deve priorizar na hora de escolher um computador que atenda às demandas de trabalhar com programação. Fala tribo, beleza? Eu sou Gustavo Caetano, mais conhecido como Gus, e faço parte do time de especialistas aqui na Tribe. No vídeo de hoje vamos apresentar algumas características a se levar em consideração ao comprar um notebook pensando especialmente naquela habilidade que a gente ama, que é programar. E fica comigo até o final porque eu ainda trouxe uma sugestão de 3 excelentes modelos para você levar em consideração na hora de escolher a sua máquina. Caso você não seja um programador ou programadora, mas tenha interesse em seguir nessa carreira, assista esse vídeo aqui em cima, onde contamos tudo sobre o cotidiano de uma pessoa que trabalha com programação. E para você não perder mais nenhuma de nossas dicas, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Toda semana temos vídeos e lives inéditas sobre carreira, tecnologia e programação. Bom, nunca é fácil decidir qual notebook é ideal para a gente, ainda mais quando ele é nossa principal ferramenta de trabalho. Como as demandas de quem trabalha com programação exigem uma boa máquina para rodar seus programas e que, ainda assim, se adeque às necessidades específicas de cada trabalho, a resposta pode não ser tão objetiva assim. Mas, para ajudar você nesse processo de decisão, eu separei aqui uma sequência de características que vão te ajudar a decidir qual o melhor notebook para as suas necessidades. A primeira coisa a se considerar é: o seu notebook vai ficar parado em um lugar específico ou se vai precisar carregar ele de um lado para o outro do trabalho para casa, por exemplo. Esse é um ponto importante, pois vai influenciar diretamente no tamanho do notebook, da tela, no seu peso e assim implica diretamente no quão potente ele é. Caso você não pretenda mover seu notebook e trabalhar só de casa ou só do trabalho, você pode optar por uma tela um pouco maior, já que espaço de tela é importante para pessoas programadoras, já que elas precisam dividir sua atenção com várias tarefas ao mesmo tempo. Nesse caso, os notebooks com 19 polegadas são indicados, já que serão uma espécie de substitutos do desktop. Caso você queira se mover de um lugar para o outro, uma tela menor é mais indicada. 13 a 14 polegadas é um bom tamanho, pois elas têm em média 1,8 kg. Mas se você não precisar levar ele para outros lugares com frequência, um notebook com 15 ou 16 polegadas também pode ser uma boa pedida. Ainda falando de telas, existem as famosas resoluções. Para uma pessoa programadora, o recomendado é que seja Full HD ou 1920 pixels por 1080 pixels. Porém, tome muito cuidado, pois o tamanho e a resolução da tela influenciam muito no tempo de duração da bateria. Por isso, se não tiver uma tomada por perto do local onde pretende trabalhar, talvez um notebook com essa resolução não seja a melhor opção. A próxima característica a ser examinada é o teclado. Esse item é bem pessoal, pois depende dos gostos de cada pessoa programadora. Cada notebook tem teclados com designs diferentes, incluindo o espaçamento variável de uma tecla para outra, formato, profundidade e por aí vai. Enfim, é um verdadeiro mundo de possibilidades. O importante aqui é avaliar qual teclado melhor se adapta ao que você já está habituado ou habituada para evitar possíveis estranhamentos. E se você estiver comprando em uma loja física, lembre-se de testar para ver qual é a velocidade de resposta, maciez e ruído das teclas. O teclado é a principal forma de inserir informações no sistema, por isso, se ele for barulhento, isso pode ser desagradável após um longo dia de trabalho. Agora, preste bastante atenção na duração da bateria. Muitas vezes os softwares que utilizamos para programar não são muito leves e exigem bastante do processador do computador, o que leva a um maior consumo de energia da bateria. Por conta disso, analise quanto tempo o notebook terá que ficar fora da tomada. É bom verificar o número de células, capacidade e estimativa de duração. Além disso, pode ser interessante um modelo que a bateria seja removível para poder substituir quando ela estiver precisando. Chegamos no momento temido de toda a compra de notebook: as especificações técnicas, processadores, memória RAM, armazenamento. Vamos lá! Primeiro, falando de processadores, existe uma infinidade deles no mercado, o que pode causar muita confusão na hora de comprar e ainda deixar aquela dúvida na cabeça. Será que eu comprei o melhor processador ou será que tinha um outro ainda melhor? O importante nesse caso é escolher pensando na frequência, na quantidade de núcleos e na memória cache. Uma boa recomendação para computadores de programação são a linha Core i5 e i7 com processamento de 8ª ou 9ª geração.
Em relação à memória RAM, é importante focar no fato de que 4 GB nem sempre vão ser suficientes nesse caso. Procure sempre uma opção que ofereça algo acima de 8 GB de memória RAM, exatamente pelos softwares que serão rodados. E se for desenvolver jogos, 16 GB é o ideal. Se você se perguntar qual o modelo da memória RAM, procure por DDR4 por conta do aumento de desempenho e de largura de banda. Armazenamento também é essencial para qualquer pessoa programadora. Para essa questão, existem modelos com armazenamento interno HD e SSD. Os HDs geralmente têm uma capacidade maior que os SSDs e vão de 128 GB a 2 TB. Porém, para armazenar softwares que precisam de uma velocidade de acesso aos dados maior e também para escrever dados mais rapidamente, o SSD é mais indicado. Então, aqui mais uma vez você vai ter que refletir sobre quais as prioridades do seu desenvolvimento. Preciso armazenar ou escrever e acessar dados mais rapidamente? E geralmente o HD é mais barato que o SSD também. Isso pode ser um fator relevante na hora da compra do seu notebook. Próxima característica, placa de vídeo. Tem uma coisa importante que você deve saber sobre ela. Elas podem ser integradas ao processador, as placas on-board, ou elas podem ser dedicadas, ou seja, externas, às chamadas off-board. As placas que são integradas consomem diretamente a memória RAM do sistema e se utilizam do processamento. Já as off-board têm processamento e memória RAM próprias, evitando que o notebook tenha que arcar com isso também e deixando ele mais rápido. Só que as placas off-board são mais caras e deixam o notebook maior e mais pesado. Portanto, mais uma vez você vai ter que decidir o que compensa mais no final das contas. E é claro, elas são maravilhosas para os games. Por fim, vamos falar sobre os sistemas operacionais. macOS, Windows, Linux. E agora? Muitas pessoas programadoras e desenvolvedoras preferem utilizar o Linux por ser um sistema que permite interação e liberdade maior, sendo que ele também já reconhece algumas linguagens de programação nativamente. O Windows também é muito utilizado e tem uma interface gráfica mais amigável. A utilização de linguagens como C# também é mais fácil com o Windows. Já o macOS da Apple tem a limitação do uso exclusivo de aparelhos da marca, que são mais caros, mas são ótimas máquinas para pessoas desenvolvedoras por utilizar o Unix como base, assim como o Linux. Mas Gus, depois de tudo isso, quais são os notebooks que eu posso comprar? Aqui vão algumas indicações de notebooks que se encaixam nas especificações que falei antes e possuem boas avaliações de seus clientes. O primeiro notebook é o Samsung Book X30 Intel Core i5. Ele tem 15.6 polegadas, o que faz com que ele possa ser levado para diferentes lugares, 8 GB de memória RAM, 1 TB de armazenamento no HD, modelo DDR4, placa de vídeo integrada Intel UHD e tem sistema operacional Windows 10. Seu valor varia de R$ 3.597 a R$ 3.749, a depender da loja escolhida. O segundo notebook recomendado é o Acer Aspire 5 Intel Core i5. Ele também tem 15.6 polegadas de tela, 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento SSD, também DDR4, placa de vídeo integrada e sistema operacional Windows 10. Por conta de suas especificações técnicas, ele está um pouco mais caro, seu valor é em torno de R$ 4.300. Nossa última sugestão é o notebook Lenovo Ultrafino IdeaPad S145 i5, que é uma opção mais leve e portátil que os outros com apenas 1.85 kg. Ele também tem 15.6 polegadas de tela, 8 GB de memória RAM DDR4, 1 TB de HD, placa de vídeo integrada Intel UHD e sistema operacional Windows 10. Seu valor também se encontra na casa dos R$ 4.300. Lembrando que essas indicações não são publicidade para nenhuma dessas marcas e modelos e que essas são apenas algumas indicações com base nas especificações que falei mais para o início do vídeo. Beleza? Uma dica para te ajudar a encontrar notebooks com essas especificações e sejam mais em conta é buscar por notebooks usados ou seminovos. Isso pode torná-los um pouco mais baratos, mas tenha cuidado ao escolher onde comprar esses produtos. E se você que está aí me assistindo quer começar sua carreira em programação, essa é a hora. Aqui na Tribe a gente ajuda você. Clica aqui e confira tudo que você vai aprender na nossa formação em desenvolvimento web. E também não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever aqui no canal para poder ter acesso a mais vídeos maravilhosos como esse.